Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo. E o nosso objetivo é conectar pessoas e propósitos, né? Falando em conexão, gente, hoje eu tô com uma pessoa incrível aqui que veio através de uma indicação da nossa amiga Roberta da Trindade, que passou aqui com a gente no nosso podcast. Roberta, um abraço para você, muito obrigado pela indicação dessa pessoa incrível que eu estava conversando aqui e já se tornamos amigos aí, falando sobre muita coisa boa. Eu estou É aqui isso com o aí. Raul Zanon. O Raul, ele é sócio fundador da Nortes e escritor. Seja muito bem-vindo, Raul. Obrigado pelo convite. Pô, Que legal receber você aqui, Raul, no nosso podcast para falar um pouquinho, né? Eu estou vendo aqui já os livros aqui, é isso estava aí. acompanhando você nas redes sociais, estávamos falando, né, da alta performance, que todo mundo fala na alta performance, mas qual que é o peso disso? O que isso traz para você, né? Aham. Então a gente estava falando sobre algumas coisas aqui e eu queria que você explicasse para mim, para nós, para todo mundo que está assistindo, Raul, o que é a Nortes e o que a Nortes resolve? Qual que é a dor que a Nortes resolve para o empreendedor? Porque nós estamos falando aqui para um público de empreendedores, né? Quem segue aqui a Conexo nas redes sociais são empreendedores, pessoas que já passaram pelo nosso podcast, amigos de pessoas que passaram por aqui. Então você vai falar para essas pessoas hoje o que a Nortes faz. Legal, maravilha. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, cara. Uma satisfação estar aqui. Já entrei, me senti em casa, já fomos, né, conversando, fazendo amizade, fazendo network, inclusive, aqui na saída, Isso. né? E é isso que vale, no final das contas, para nós aqui, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite aí. E a Nortes, ela nasceu com um objetivo, com a proposta de simplificar e descomplicar a área de gestão de pessoas, né? Então, Descomplicar e simplificar. isso É um. descomplicar e simplificar. O que para a empresa parece um desafio enorme, porque as Isso, empresas adoram ser complexas, é cara. isso que eu ia te falar, porque assim, quando É, você fala, eu vou descomplicar a sua empresa, a pessoa fala, não, é é, você que eu preciso. Senta aqui, mas daí ele vai te jogar um é. milhão de complicação, né? Mas, por incrível que pareça, em alguns clientes, cara, a gente gasta uma energia grande para ela aceitar essa simplicidade. Uhum. Porque parece que o complexo ele rende mais, ele se vende mais na empresa e tal. Então, quando a gente vai com alguma coisa simples, às vezes é difícil dele aceitar essa disrupção para ele dentro da organização e poder implementar esse método com clareza, com facilidade, aceitar essa simplicidade, sabe? E aí, agora você me falando, Raul, eu acho realmente que as empresas elas criam um turbilhão de processos Exato. e aí elas mesmas se complicam. Elas mesmas. E isso é um fato, cara. Isso acontece para o desenvolvimento de liderança, isso acontece para o processo de remuneração, isso acontece para o planejamento estratégico, isso acontece basicamente em todos os eixos. Até tem uma história que eu falo muito, né? As empresas são tão complexas que existe uma lenda de uma empresa que tinha alguns marrecos na lagoa, não sei se sabe, conhece essa história? Não Cara, os conheço. caras tinham dois marrecos importados na lagoa e um deles morreu. Nossa. Como um morreu, o outro não podia ficar sozinho, cara, lá. Uhum. Então, tinha que fazer a compra do outro logo para que não perdesse os dois. Mas daí, para fazer a compra desse, foi para a área de compras. Compras fez 3 orçamentos, precisava do Nossa. retorno da área demandante daquilo, para saber se a raça era aquela. Resumindo, em 3 meses não conseguiram comprar uma Uma... reca, o outro acabou morrendo. Né? Em Nossa. algumas coisas, as empresas precisam ser simples. Né? E a gente vem com a Nortes buscando esse caminho, vendendo isso. Né? Então, para nós, em todo cliente que a gente chegava, mas liderança é complicado, né, Raul? Né? O Flávio, que é meu sócio, a Roberta, que é a nossa head de negócios. Uhum. Roberta, remuneração é complicado, é difícil, né, mexer com isso. E a gente não quer colocar muito essa palavra no nosso vocabulário. A gente vai lá para simplificar o processo, para ordenar o processo e para achar melhores caminhos para essas coisas funcionarem dentro da empresa. Né? Quando que a Nortes nasce? Uhum. Bom, nós somos hoje em 2 sócios fundadores, né? Eu e o Flávio. O Flávio vem da área de marketing. Eu sou psicólogo de formação.
né? E o Flávio teve toda uma carreira já no mundo dos negócios, estudou fora, em empresas grandes, e eu toda a minha vida trabalhei em consultoria. Uhum. Eu vim da Nossa, Recursos Humanos, onde foi minha escola, fiquei por 10 anos trabalhou lá. na nossa? Trabalhei na Nossa. Que legal. A Marilda e o Emílio são os meus mentores, assim, gosto muito deles, até hoje a gente tem relacionamento. E dentro da Nossa tinha uma parte de consultoria, chamava Wide, e que eu fiz minha carreira lá dentro, uma boa parte da minha carreira lá dentro. E depois eu desenvolvi toda a minha carreira em parceria com o Augusto, que era o gerente da época da Wide, hoje é o sócio de um dos negócios que a gente tem lá, junto comigo. Uhum. A gente foi desenvolvendo esse trabalho de consultoria, mas a gente ia para um modelo tradicional, a gente ia para uma parte específica de processos, remuneração. E ao longo de 2, 3 anos atrás, eu me encontrei com o Flávio é amigo de longa data, e a gente decidiu montar a Nortes porque a gente tinha esse mesmo anseio. A simplicidade, simplificar as coisas. E, cara, a gente também é um pouco mais disruptivo na questão do corporativo mesmo. Uhum. Essa formalidade, essa coisa... O descomplicar para nós é um estilo de vida, isso que é importante. Uhum. Então, eu e o Flávio, a gente tem essa intencionalidade na vida. Então, a gente deixou os vocabulários difíceis, o terno, a gravata... o inglês difícil para algumas empresas e decidiu simplificar todo esse processo e deixar ele muito mais prático. Então, como eu falei, é um exercício para nós, porque as empresas gostam dessa complexidade, mas para nós... Então, ela surgiu disso. Ela veio disso e vem funcionando muito bem. Cara. Hoje você atua com consultoria e treinamento e desenvolvimento de líderes. Exato. Como essas frentes elas se conectam ali na prática dentro das empresas? Isso é fundamental, né, cara? A gente trabalha, em essência, com o plano de cargos e salários e com a pesquisa de clima na parte de consultoria. Plano de cargos e salários. E pesquisa de clima organizacional, na parte de consultoria. E na parte de treinamento, a gente trabalha com vários workshops ligados aos temas de vendas, né, com a Roberta. Você sabe que a Roberta tem livros sobre isso, é best-seller na Amazon sobre isso, sobre propósito, sobre comportamento humano, saúde emocional, todos os treinamentos. Só que a gente começou a perceber o seguinte, que implementar um plano de cargos ou ter uma pesquisa de clima dentro da empresa ou treinar o teu time exige que a liderança esteja madura para continuar esse caminho lá dentro. Senão o trabalho vai lá e passa. Ele não fica dentro da organização. A empresa continua demandando da gente. E a gente sempre fala, né? Não, a gente vai implementar o projeto, depois ele é teu, né? Ele não é mais meu. Você não precisa mais de mim. Já querem uma gestão da empresa. E se não, e para mim, obviamente, seria um excelente negócio que ele ficasse dependente de mim nesse sentido, mas não é o que a gente quer. Ele tem o livro, ele tem a metodologia, ele vai fazer sozinho. Só que se a gente não treina a liderança ou não cria uma liderança com uma maturidade boa o suficiente para defender essas coisas e continuar esse trabalho, o trabalho não fica e a gestão patina. Então, a gente desenvolveu um programa de liderança para aumentar essa maturidade dentro das empresas, sabe, cara? E isso é uma coisa que eu acredito plenamente. Eu acho que uma empresa vai funcionar a partir do momento que eu me importo com os líderes que eu tenho. Né? Então, a pessoa tem um discurso e tal, que as pessoas têm que trabalhar, mas não cuida dos líderes, não capacita os líderes para que ele gere um movimento da cultura, para que ele seja um reforço da cultura, a coisa não vai funcionar. Né? Então, acho que nesse sentido é que as coisas casam. Em que momento da sua carreira você percebeu que precisava mudar a forma tradicional de olhar, né, para a remuneração das pessoas e remuneração e desenvolvimento das pessoas? Foi exatamente nesse momento que eu te falei. A gente começou a olhar, e esse foi um marco para mim na carreira. Eu teve uma publicação, acho que da Harvard Business Review, que dizia assim, vamos explodir o RH e começar tudo de novo. Caraca. E naquela época, olha, cara, acho que isso era 2015, era uma publicação do Rancharan, falando sobre pipeline, falando exatamente isso. O RH... ele não tem acabativa, ele está difícil, ele está complexo. Tá todo mundo já, quando fala do RH, fala, meu Deus, tem que fazer essa avaliação de desempenho, tem que fazer isso. E aquilo era uma inquietação para mim também, em termos de qual realmente é a prática disso. Qual é a finalidade da avaliação? Qual é a finalidade do plano de remuneração? Qual que é a finalidade desse treinamento?
E em todos esses anos a gente veio trabalhando para simplificar. Foi daí que saiu o método e foi daí que saiu a Nortes. Então o estalo veio a partir dessa reportagem, mas casou muito quando o Flávio veio com a mesma intenção. Falando, cara, chega dessa coisa complexa do mercado, vamos ser mais leve, né? Vamos trabalhar de uma forma mais leve com os clientes, porém com profundidade, né? Uhum. Tem método, tem ciência por trás do que a gente faz, mas a gente busca um viés prático, integral, que fique no cliente, que ele vá usar, que faça sentido para ele. Então, daí foi há 2 anos atrás que a gente conseguiu concretizar isso em produto, em formato, para poder, enfim, viver o que a gente está vivendo hoje. Que bacana. Então, assim, a gente vê muito hoje também, Raul, sobre a questão de liderança humanizada. Porque o choque de gerações e tal, não sei se é tua rotina, mas a minha como um consultor estratégico é. Com certeza, imagino que sim. A questão o choque de gerações, tem a geração dos drones, tem a geração dos dinossauros, e como que eu vou colocar tudo isso dentro da mesma sala? Mas, enfim. E junto com isso vem liderança humanizada. Porém, na prática, na sua visão, onde as empresas mais erram? Aí eu acho o seguinte, cara. A gente nunca teve uma diversidade geracional tão grande dentro das instituições. E isso é um super desafio para a liderança, né? E daí, cara, porém, a única liderança que consegue atingir todos esses públicos de uma forma autêntica, boa, é a liderança humanizada. Então, tanto a geração mais velha, para ela tá tudo bem ser tratada com humanidade, e quanto a geração mais nova pede isso. Se a empresa não tem isso, ela não fica. Uhum. Então, a liderança humanizada, se hoje a empresa não trabalha a liderança para virar essa chavinha, ela perde posicionamento estratégico. Ela deixa de ser estratégica no mercado. Só qual que é o grande problema hoje, né? Primeiro é confundir liderança humanizada com ser bonzinho, né? Com ser um líder bonzinho. Eu acho que isso é um erro estratégico, porque a liderança humanizada ela ainda cobra, ela ainda quer resultados. O que a empresa quer ainda é resultado, né? E a outra é falar... Então, esse é um erro básico para mim, né? A gente fala da liderança, não, mas é tudo ser bonzinho, tem que falar assim para tudo. Não, então não entendeu o que é liderança humanizada. E a outra é falar que tem liderança humanizada, mas ainda se posicionar na liderança de comando e controle. Né, cobrar só o resultado, não dar segurança psicológica, não atender aos anseios emocionais que a geração mais nova carrega. Uhum. E a geração mais nova daqui, sei lá, 2030 vai ser 70% do mercado de trabalho. Uhum. Então, se o cara não vira a chave da liderança, ele vai perder essa galera. Essa galera não vai querer ir para a empresa dele. Então, um outro erro estratégico é isso. É falar, não, nós temos isso como uma venda para ser atrativo ao mercado, mas no fundo não tem essa liderança. Essa liderança ela ainda é do comando e controle, né? Ou uma liderança altamente técnica. É dentro disso que hoje a gente pode ver essa evasão de mão de obra ou essa falta de profissionais no mercado? Tu acredita que isso tem a ver? Eu acho que não só isso. Acho que a liderança ela é grande responsável. O Gallup, o Instituto Gallup já traz isso em estatística, que 70% das pessoas saem da empresa, se eu não me engano, já saem por conta do gestor mais do que por salário, por exemplo. Uhum. Então, acho que o gestor tem uma grande parte, mas eu acho que a referência à mão de obra, Ismael, ela tem 2 aspectos para mim. Eu acho que a gente, desde que o conhecimento virou um negócio, as pessoas foram atrás de foram correr atrás desse conhecimento. Só que ele está vindo de uma forma, às vezes, muito rasa, pouco intensa. Então, a gente está criando muita gente formada naquilo, mas muita gente também sem experiência ou sem os comportamentos ideais para ir para o mercado, né? Então, quando a gente fala apagão de talentos, é isso. Ele tem a formação, mas não conseguiu criar o conhecimento bom o suficiente para estar lá e também não conseguiu fazer os comportamentos, né? Que muito antigamente, quando a gente contratava por indicação, a gente estava contratando basicamente o comportamento, o valor daquela pessoa, a estrutura que ela traz, e eu ensinava aqui. Depois falaram para a gente, não, mas para conseguir emprego tem que conhecer. A gente começou a fazer vestibular, ir atrás de conhecimento, o conhecimento virou um negócio. E começou a aumentar muito e trazer muito conhecimento fraco para o mercado.
Então, a gente tem a pessoa formada, mas que talvez não conseguiu chegar lá, e a pessoa também que não alcança essa estrutura de valores. Para isso, a gente chama de apagão de talentos. E isso dificulta muito o processo seletivo e tal. Fora o olhar, desculpe, não sei se, né? Mas fora o olhar das diferentes gerações, né? A geração mais nova olha para o trabalho de uma forma diferente. Ela olhou para Y, o que a Y fez, o que ela carregou, os sintomas e o quanto ela ganhou, e falou, não, peraí, eu preciso olhar para o trabalho num formato diferente. Então, acho que a gente também precisa se acostumar com isso e ver como que a gente pode ajustar a condição de trabalho para receber todas essas gerações. Né? Cabe à liderança fazer essa estrutura, e ela tá no meio desse construir bolo. Essa estrutura. Né? Então, imagina a loucura que é e aí hoje e aí tem um outro problema que, para mim, no meu processo, é como construir essa liderança. Porque essa liderança, o líder, ele não quer mais crescer dentro da empresa, porque se ele fala, se eu crescer, cara, eu vou ter um monte de outros problemas. Exato. Então, você gerar um incentivo para essa pessoa, o líder que ele está no ambiente hoje, ele não quer crescer, em alguns casos específicos, ele não quer mais crescer, porque ele fala, gente, eu vou ter que começar tudo de novo e tal. Não, tá bom onde tá, tá bom onde tá. Então, esse é um desafio também para a gente construir isso, construir líderes fortes, né? Concordo. Continuando ainda sobre a questão da liderança, por que tantos profissionais que são muito exemplares, técnicos, fracassam quando assumem uma posição de liderança? Por exemplo, vamos pegar um caso simples, mais complexo. O melhor vendedor da empresa, ele é o que mais vendia, ele se tornou líder, gerente, gestor. Sim. Uhum. E aí ele não conseguiu seguir, a empresa perdeu o bom vendedor e o líder. E o pior, daí a gente não tem saída, né? Não dá para voltar ele, etc. Ele vai ter que sair da organização. E esse é um dos erros mais clássicos, né, cara? Só antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um adendo que você trouxe anteriormente em montar a estrutura, né? Uhum. O quanto as pessoas hoje já não aceitam, porque tem a ver com a pergunta, né? Já não aceitam ser líder ou têm o receio de ser líder. Esse é um dos motivos da nossa remuneração, por exemplo, ela ser exponencial e não linear. Né? Se a gente vai para um modelo europeu, né, os aumentos eles são lineares, né, de 100 em 100, de 200 em 200, independente do cargo que você tem, a diferença salarial entre o enfermeiro, por exemplo, e o coordenador, ela é pequena. Aqui não, né? Aqui, quanto maior o teu cargo, maior é o incentivo financeiro, porque a gente aposta em que, cara, é muito difícil as pessoas quererem estar lá ou ter a formação suficiente para estar lá, a experiência suficiente para estar lá. Então, vai ficando cada vez mais raro, mais difícil, então a gente vai pagando cada vez mais. Por isso, a nossa remuneração ela vai subindo cada vez mais quando você vai crescendo na carreira. Né? Diante da pergunta que você trouxe, eu acho assim, cara, a resposta às vezes está na própria pergunta, né? Porque ser um excelente técnico não significa ser um bom gestor. Uhum. E aí vem um ponto para mim que é importante. Dentro do nosso trabalho de liderança lá, o primeiro módulo que a gente tem lá, a gente chama a escolha. A escolha. Porque para ser líder, a primeira coisa que você tem que fazer é assumir o teu papel de liderança. Então, a gente trabalha muito com liderança operacional lá. Então, vou te dar um exemplo. O cara apertava parafuso e ele ia pro refeitório e falava mal do chefe dele, com os outros amigos, ou ia jogar bola, tomar uma cine lá, depois ficava na resenha com os amigos falando mal do chefe. A partir do momento, agora ele vai ser o supervisor desse pessoal. Agora é ele que vai ser o alvo dessa turma. E existem pessoas que são líderes há 4 anos, mas ainda não assumiram o status de ser líder e tudo que isso carrega, né? Então, Rancharan fala no pipeline de liderança, você deixa de ser líder de si mesmo para ser líder dos outros. Isso exige que você escolha ser líder dos outros. O que significa isso? Você precisa delegar mais, você vai precisar controlar. Antes era você que entregava, você que era perfeito. Agora você depende da entrega dos outros. Assumir esse status é o ponto inicial para você ser um bom líder. E tem pessoas que ganham isso, ou às vezes meio no forceps, né? É irrecusável essa proposta, você tem que ir. Ele vai meio sem saber onde ele está se enfiando. Ele está há 4 anos lá, mas ele ainda não fez essa escolha.
A partir do momento que ele faz essa escolha, ele sabe o que ele tem que deixar para trás, o que essa nova função exige, e depois, quando ele for líder de líderes, ele vai ter outro nicho estratégico para mexer, outra coisa para mexer, e cada subidinha no pipeline de liderança, ele tem que assumir novas posturas, novas posições, e estar ciente, estar consciente disso. Então, algumas pessoas não conseguem fazer exercício de consciência e não conseguem administrar muito bem isso nessa transformação. Por isso é importante a gente dar um apoio. Cara, ser líder hoje é muito difícil, a gente sabe disso. Então, é importante a gente dar esse apoio nessa transformação, ver o que ele está precisando, clarear essa consciência para que ele consiga assumir isso, como que ele vai lidar com essas informações agora, por exemplo, de ser ele o alvo da fofoca, da conversa. Cara, é tudo uma realidade, a gente tem que... Então, ele deixa de ser técnico para ser gestor de pessoas. E é claro que o fator técnico importa, né? E vai ser um dos motivos da gente querer que ele vá para lá. Mas existem empresas, só um comentário, que já fazem isso na base. Cara. Quando eu trago... eu tenho um processo trainee na empresa. No processo trainee, eu já vou determinar qual que é o comportamento dessa pessoa. E separo. Essa aqui tem perfil de liderança e essa tem perfil técnico. Eu não decido isso quando ele está lá em cima, quando ele é sênior. Eu defino isso na contratação. E desde o começo, para essa pessoa, eu já vou dando cursos de gestão de pessoas e para essa pessoa, eu vou dando curso técnico. Chega lá na frente, essa aqui vai ser um especialista e esse aqui vai ser um gestor. Mas eu já estou preparando ele desde o começo, né? Porque já vem a inclinação para pessoas e etc. E a importância, agora falando um pouquinho do seu livro aqui, Remuneração Descomplicada, inclusive está disponível para você fazer a aquisição desse livro. Eu achei muito interessante para as empresas, para os gestores, para eles entenderem um pouquinho como que funciona. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, Remuneração Descomplicada. Acabamos de mostrar aqui para os nossos seguidores. Fala um pouquinho dele, o porquê que foi escrito. Legal. Qual que é o propósito? O livro veio... esse livro foi escrito junto com Augusto Rumpkowski, que é também um dos criadores e das pessoas mais técnicas que eu conheço com relação a isso, mais inovadoras que eu conheço com relação a isso. Então, a gente já tem essa parceria aí há mais de 15 anos já. E o livro surgiu da nossa experiência prática mesmo, das implementações de plano de cargos e salários que nós fazíamos nas empresas. E nós começamos essa estrutura fazendo o plano de cargos tradicional, do método tradicional. E isso foi nos levando, a gente foi vendo, aprendendo e tal. E de uns anos para cá, a gente começou a entrar nos clientes que a gente já tinha feito o projeto e perguntando como é que está, né? O que você tem usado, o que você não usa, o que é legal. E a gente começou a perceber que várias partes do processo do plano não faziam nem sentido para o cara. Ele usava lá os perfis de cargo, que é a primeira etapa, ele usava a tabela salarial e ele quer saber como está o mercado. Então, ao longo do tempo, a gente foi cortando etapas que não prestam e foi aumentando o potencial estratégico das etapas que ficaram. Então, por exemplo, um dos documentos mais preciosos que a área de recursos humanos tem é a descrição de cargo. Para nós, né, a descrição de cargo, a gente faz ela num método muito mais ágil, muito mais rápido dentro da empresa. E hoje, a gente tem um software que gera uma visão gráfica de cada cargo. Então, a gente consegue ver lá, tirar uma foto da empresa e saber assim, o meu gestor tem 20% de gestão, 30% de análise, e ele tem uma carga ali de 50% de operação, de sistemação. Aí você olha e fala, bom, então o meu gestor, 50% do tempo dele está tirando xerox, está arquivando coisa. Nossa. Não, então a gente precisa olhar. Ou a gente vê o estagiário lá com 10% de gestão. Então tem uma pessoa que nem seletista, nem dentro do contrato tá, ele tem um tipo de contratação diferente e ela assina por alguma coisa dentro da organização. Isso também não pode acontecer. Então, as pessoas adoram essa visão gráfica que a metodologia proporciona para poder organizar a empresa. Isso para o médio e para o pequeno é uma maravilha, né, cara? Porque ele precisa otimizar muito as pessoas que ele tem ali. Ele trabalha com multifuncionalidades dentro da empresa. Então, o gestor dele precisa estar analisando e decidindo, e as pessoas operacionalizando. Então, esse gráfico, por exemplo, ajuda muito as pessoas a organizar a empresa e ter uma estrutura mais clara do que fazer, de como
E uma vez que eu sei o que as pessoas fazem, eu sei o quanto eu preciso pagá-las. Né? Então, Muito o conceito importante. básico de remuneração é esse. E aqui tem um negócio interessante também, que é, por a gente chamar o livro de remuneração descomplicada, a gente precisaria fazer um livro mais fino. Né? Não poderia ser muito grande, esse era um dos Vai ser desafios. descomplicado. E no meu mestrado, cara, eu tive um livro que é do Andy Field sobre estatística. E como psicólogo você deve saber que estatística talvez não seja tão o meu forte. E que nesse livro ele usa alguns personagens para ensinar estatística. E a gente usou basicamente do mesmo recurso para esse livro de remuneração. Então, fica o spoiler aqui, né? Quem comprar vai ver que a gente trouxe alguns personagens para poder trazer a realidade do que acontece no plano de cargos e depois como a gente implementa esse plano de cargos. Então, todo o método está aqui. Né? Você pode comprar o livro e aprender a fazer e sair fazendo na empresa. Olha aí, gente. Uma oportunidade única. Fazer a aquisição, um investimento num livro para você saber como que funciona, como que você faz os planos, remuneração descomplicada para você fazer dentro da sua empresa, plano de salário, cargos, enfim, muito bacana. Temos um outro livro aqui também, Do Problema à Solução. Isso aí. A transformação de pessoas e organização. É isso aí. Mais um livro aqui também interessantíssimo para você ter dentro da tua organização, para você que é gestor, para você que é dono de empresa, saber como que funciona. Eu queria que você falasse um pouquinho também deste livro. Esse aí puxa um pouco para a nossa área de desenvolvimento. Esse livro, a coordenadora desse livro é a Ângela Passadori, e esse livro é feito por um instituto que é o Instituto Internacional de Action Learning. E Action Learning é uma metodologia de solução de problemas, de resolução de problemas. Então ela é só o que o líder tem todo prática. dia. E ela é extremamente prática, disruptiva também. Ela é uma metodologia americana, tanto que esse instituto ele é internacional, né? Ele que coordena o uso do Action Learning no mundo inteiro. E você precisa de uma formação para poder aplicar isso. E durante o ano se escolhe alguns autores para trazer cases relacionados a isso. Uhum. Então, nesse aqui tem um capítulo meu e um capítulo do Flávio também, do meu sócio, de práticas nossas nos treinamentos de liderança em que a gente conseguiu trazer o Action Learning. Então, por exemplo, uma das coisas legais, um dos workshops que a gente tem lá é sobre a arte de fazer pergunta, por exemplo. O Action Learning ele é todo baseado em pergunta. Uhum. Cara, e a gente tem uma dificuldade tremenda de criar um ambiente perguntativo. Em algumas empresas, quando a gente entra, a pergunta incomoda. Né? Se você começa a perguntar muito, ele, por que você quer saber? Uhum. Não é porque ele acha que a gente está... bom, a fase da... Você tem filhos? A fase da criança que a gente mais fica transtornado é a fase do porquê. Né? Quando ele começa a perguntar muito. A minha filha Estela Maria, inclusive, um abraço, filha, pai te ama. Ela está na fase dos 3 anos. Dos 3 anos, Quer saber tudo por que tem que ser as coisas. Isso. Eu tenho uma filha também, Alice. Também quero aproveitar e dar um beijo para ela. Beijo, filha, eu te amo também. E a Liz, ela tá então com a cabeça dela em movimento, ela pergunta tudo, é a hora que ela tem para aprender tudo. E a gente fala, por que sim, filha? Chega, meu Deus, de pergunta. A gente não aguenta, cara. Na empresa acontece parecido. Né? Uhum. Agora, a pessoa, por exemplo, às vezes eu passo uma ordem para você como líder, eu não me sinto seguro o suficiente dentro do ambiente para perguntar ou para falar que não entendi, finjo que entendi, vou lá, faço errado, né? Ou quando eu pergunto, sou tratado como que a pergunta é ruim, que a pergunta é equivocada, daí eu não pergunto nunca mais, e quando eu deixo de criar um ambiente perguntativo, o time baixa a capacidade de inovar. Porque eu não pergunto mais, então eu não crio dentro do time, eu vou sempre fazendo as mesmas coisas. Então, aqui existem vários cases, tem vários outros autores que contam histórias práticas de como usou o Action Learning para resolver problema dentro das empresas também. Uma das coisas que tu falou sobre a questão das perguntas, que é extremamente importante, que a gente aprende na aula de administração de empresas, na faculdade, que é o brainstorm. O que é o brainstorm? Um monte de tempestade de ideias. De ideias. Então, traz a sua ideia. Pergunta. Nada a ver com relação ao que a gente está falando, talvez, mas
a situação de você deixar esse ambiente livre para as pessoas fazerem perguntas. Tem pessoas que vai trazer uma solução muito mais rápida e ágil do que está sendo proposta. Com certeza. Então, se você deixar um fato. ambiente leve para a pessoa tomar uma decisão, como que você resolveria isso? Em vez de eu entregar a solução pronta, ou tem que fazer isso, como que você resolveria isso? Sim. De repente, a ideia da pessoa, a sugestão da pessoa é melhor que a minha. Melhor, com certeza. E eu vou por ego? Não. Vai resolver meu problema? Vai. Qual que é o propósito? É resolver o problema. Sim. Então, se eu tenho uma economia de tempo e podendo, assim, promover uma ideia de uma pessoa que construiu isso para mim, para que eu vou abrir? Claro. E a gente tem um case interessante até de um amigo que trabalhava em uma multinacional. E ele respondia para a América Latina. Uhum. E ele ia uma vez a cada trimestre apresentar um trabalho no México para o gerente dele, para o diretor dele. Né? E ele ia, obviamente, cheio de medo, cheio de expectativa, criava lá 200 mil slides para qualquer coisa. E quando ele chegava lá, cara, ele começava a apresentar e o gestor falava, não, peraí, eu não entendi. Você me mostra isso, mas o que é esse índice? O que é isso? Começava a fazer um monte de pergunta, porque é um cara que já entendeu como funciona a coisa. E no final das contas, esse nosso amigo começou a refletir assim, cara, se o cara que é diretor da América Latina da minha empresa faz isso, né? Pergunta, diz que não sabe, por que eu tenho que chegar lá e saber tudo? Uhum. Então acabou sendo um permissor para ele também começar a perguntar, começar a abrir para as pessoas da equipe o ambiente perguntativo, dar segurança psicológica para o time poder avançar, não ser errado, perguntar ou não esconder problema, né? Quando chegar o problema, falar, tem um problema, né? E acabou. Então a gente fala que dentro da liderança é muito importante o líder dar esses permissores. Uhum. Então, se ele passa a perguntar, se ele passa a agir dessa forma, o time vai se sentindo confortável em agir dessa forma. Se ele recebe bem uma pergunta, o time fica instigado a perguntar mais. Se ele não consegue receber bem essa pergunta, eu nunca mais pergunto. Perco a oportunidade de ter mais informação. Né? E informação é o que a gente precisa para tomar decisão, que é basicamente o que o líder faz no dia. Então, o líder é o dia inteiro tomando decisão. Né? Então, falando um pouquinho de alta performance, voltando na alta performance. Sim. É possível ter alta performance sem comprometer a saúde emocional das pessoas? Ou ainda estamos longe disso, na tua visão? Eu acho que tem dois aspectos aí, cara. Eu acho que é possível, claro, mas esse tem um trabalho forte da liderança. Eu acho em criar um ambiente seguro, um ambiente propício para que as pessoas possam produzir. Aí tem uma questão interessante com relação à alta performance, né? Hoje, tem uma passagem no livro do Robbins, que não é dele, mas está lá no livro de comportamento organizacional, diz assim, pessoas felizes no trabalho não necessariamente são produtivas, mas pessoas produtivas necessariamente são felizes. Então, o que ele quer dizer com isso, obviamente? Ele quer dizer que a primeira coisa que a gente precisa ajustar dentro da empresa a pessoa precisa saber o que ela está fazendo ali. Uhum. Ela precisa saber quais são os entregáveis dela. Não há coisa melhor no trabalho que você sair no dia falando, hoje eu entreguei bem. Isso deixa ela feliz. Agora, quando ela sai, meu Deus, amanhã eu tenho... Então, organizar processos é uma parte importante de alta performance. Na medida que eu tenho isso organizado, ou me preocupo com isso, eu preciso me preocupar com o bem-estar dela ali. Uhum. É o que a gente falou das multigerações e etc. Então, dar um ambiente para que ela possa ser ela mesma, para que ela possa perguntar, para que ela não precise ficar se enchendo de armadura, é um grande passo para a pessoa performar bem e manter a sua saúde emocional. E o terceiro item depende da própria pessoa, né? Uhum. Hoje a gente vive num mundo, cara, que fala o tempo todo de produtividade. Até escrevi um artigo, está no site, quem quiser acessa lá, que fala exatamente sobre isso. Hoje tem tanta IA, tanta coisa que parece que a gente tem que... tanta técnica de produtividade, tanto sistema de produtividade, que a gente começa a ficar ansioso de não estar usando todos eles. E não é por aí. Eu acho que a gente precisa focar em determinadas coisas. O ócio
Criativo é importante, parar em alguns momentos para descansar é produtividade, a gente acha que não é, mas parar é produtivo, então a gente defende esse aspecto. Então ele também precisa cuidar disso para continuar em alta performance e manter a sua saúde emocional, né? Então eu acredito que sim, eu acredito que em algumas organizações a gente consegue isso mais, em outras menos. O mercado é muito agressivo em cima disso, então exige muito conhecimento pessoal, desenvolvimento pessoal para a gente parar, olhar para a gente, saber quais são as nossas potencialidades, né? Deixar a nossa estima alta, firme, para poder seguir no nosso caminho e trabalhar bem, cara. É isso aí. É muito interessante você trazer esse ponto de vista, né? Para que as empresas olhem para isso, para que os líderes olhem para isso, olhem para a alta performance, mas com responsabilidade, não com a cobrança excessiva que não vai chegar a lugar nenhum. Você vai só flopar, né? Tem na geração nova agora, Sim, flopou, né? flopou. Então você vai flopar ali e não vai chegar a lugar algum. É isso aí. Se uma empresa quer começar a estruturar uma área de remuneração de forma simples e eficaz, qual que é o primeiro passo? Eu acho que passa pelo que a gente acabou de falar. Remuneração, cara, é um ponto estratégico dentro da organização porque tá relacionado a custo. Uhum. Então, remuneração estratégica é nem pagar muito abaixo e nem pagar muito acima para a pessoa, né? É pagar certo, é pagar o que o mercado faz. Mas se eu fosse começar, por onde eu começo, eu começaria pela estrutura de desenhar os cargos. Uhum. Eu preciso, num primeiro momento, saber o que os cargos da minha empresa precisam entregar, o que eles precisam fazer. Então, eu preciso desenhar esses perfis, eu preciso fazer o desenho do trabalho. Então, eu começaria por aí. Eu não posso fazer toda a estrutura de tabela. Então, então a gente precisa começar pelo o que faz o quê? O que esse cargo faz, o que esse cargo faz. No livro, as pessoas vão ver que o método é bem simples, é baseado em processo, inclusive, o método. Então, eu começaria por aí. Uma vez feito isso, a gente consegue saber, bom, então se esse cargo faz isso, ele precisa disso para fazer. Então, o mercado vai precisar pagar isso. E daí vai ficando mais fácil da gente entender qual que é a lógica de remuneração dentro da organização. Né? Legal. Se você, Raul, pudesse dar um conselho direto para empresários e líderes que querem crescer, mas estão travados em pessoas, qual seria esse conselho? O primeiro para mim, cara, eu vejo muito no discurso do empresário, principalmente, uma crença limitante, principalmente com relação ao trabalho das novas gerações. A primeira coisa, eu acho que tem que assumir que eu sou um grande defensor da geração que está vindo, no sentido prático do trabalho e tal, vai transformar muito o trabalho, e eu acho que a gente consegue fazer isso sem perder produtividade. Mas a primeira coisa é assumir que as pessoas são importantes de fato. Então, eu vejo isso muito no discurso, mas daí eu olho lá, a empresa dele tem 200 funcionários e uma pessoa no RH. Eu falo, isso aqui não está tendo muito sentido. Se as pessoas são muito importantes para você, o teu RH está quase louco para dar conta disso. Eu acho que precisaria ter mais gente, essa lógica precisaria funcionar melhor. Então, é realmente assumir que está só no discurso e ir um pouquinho mais para a prática. E a segunda questão para lidar com isso é o desenvolvimento de liderança numa empresa, para mim, é um negócio que nunca poderia parar. A gente faz muito assim, 8 módulos e tal, mas desenvolvimento de liderança, para mim, é um negócio que nunca pode parar. Ele, pelo menos uma vez por mês, ele tem que entrar em uma sala e conversar com o colega dele para ver o que o colega dele está fazendo, o que tem de novo, que tecnologia nova pode apoiar. Essas lideranças precisam de apoio o tempo todo, cara. Essa profissão, líder, é muito difícil. O dia a dia dele é muito difícil. Se a gente abandona ele lá, é solitário, é um troço difícil. É claro, o cara vai querer sair lá na primeira oportunidade que tiver. Então, a gente precisa dar esse apoio para ele, né? Então, eu acho que o desenvolvimento de liderança, para mim, dentro das empresas, ele precisa ser contínuo. A gente precisa estar desenvolvendo o tempo todo essa maturidade, acolhendo etapas de economia diferentes. Exigem competências diferentes da liderança. Né? Uma hora ele está podendo contratar, podendo fazer, uma hora ele está tendo que fazer mais com menos. Tudo isso gera angústia, cara. Tudo isso gera uma série de dúvidas. Às vezes ele põe à prova o trabalho dele e a gente precisa ter um local de apoio e estrutura para esse líder, para funcionar bem. Que legal.
bate-papo tá fantástico. Dava pra gente navegar aí por mais 2, 3 horas seguidas. E eu falo, né? Dá pra fazer um parte 2, 3, 4 falando disso. Dá pra gente fazer um episódio com você, mais um empresário que teve essa assessoria sua, para ele falar o outro lado. Seria muito legal. Acho que seria interessantíssimo para a gente fazer. Nisso. Seria muito legal. Trazer um empresário para falar, olha, eu fui assessorado nisso, melhorou isso. Isso, acho que seria ótimo. Que é o outro lado da história, né? Isso, então acho que seria interessante. Já fica aí o convite ao vivo para você pensar sobre esse tema e para a gente fazer essa parte 2 aí. Maravilha, fico feliz. Acho muito legal a ideia, acho boa. Show. Raul, eu queria que você deixasse uma mensagem, olhando para aquela câmera, que essa mensagem vai ser transmitida para o mundo todo, em diversas línguas, que as pessoas vão entender o que você está falando aqui. Qual que seria a mensagem do Raul hoje? Eu acho que a mensagem principal deixa eu pensar aqui, porque pensa lá, porque é uma responsabilidade muito grande. Pensa que essa é... Eu acho que a simplicidade, ela é produtiva. Então, a gente precisa ter um autoconhecimento, um autodesenvolvimento, né? Conhecer muito a gente para descobrir os melhores caminhos, assumir, tirar as armaduras para poder trabalhar, para poder viver de uma forma mais leve. E tudo isso passa pela simplicidade, né? Então, buscar isso no teu dia a dia vai deixar a tua vida muito mais leve, o trabalho muito mais produtivo, tuas relações melhores e vai melhorar muito o ambiente organizacional. Então, acho que buscar a consciência de simplificar as coisas vai te ajudar muito na tua vida, não só no ambiente de trabalho. Show! Gente, esse foi Raul Zanon, escritor, CEO de empresa, sócio, psicólogo, passou por diversas áreas, falou muito aqui sobre a questão de liderança, o quanto isso é importante. Ele tem algo maravilhoso para você que é empresário e está se batendo em como resolver tua vida. Procura ele na rede social, Raul Zanon, você vai encontrar ele lá, chama ele nas redes sociais, fala, Raul, faz uma visita pra gente, vem tomar um café e vamos conversar um pouquinho mais, porque neste mundo que a gente está vivendo hoje, nessa demanda que a gente tem, nessa falta de mão de obra, de capacitada, é uma dor hoje da maioria das empresas, ou pelo menos de 90% das empresas existe essa dor. Então, gente, vamos conversar, vamos entender e vamos ver se a gente consegue melhorar a vida de vocês que estão do outro lado, aí, que vocês são empresários, estão do outro lado, você que é líder, quer crescer dentro de uma organização, o que você precisa fazer. Então, o Raul tem essa possibilidade de te ajudar com isso. Esse foi mais um podcast da Conexo. Ficamos felizes por ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado pela companhia. Já segue a Conexo nas redes sociais, Conexo_empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube. Maratona pelos mais de 250 episódios. Vê um que faz sentido para você, assiste, envia para os amigos, assiste mais de 1, 2, 3, quantos você quiser. Lá dentro do nosso canal tem muito conteúdo para você que é empresário, para você que é empreendedor, para você que vai começar um negócio e para você também que hoje trabalha dentro de uma organização. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus e até o próximo podcast.